Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Nós estamos falando sobre psicologia e religião. Esse já é o nosso terceiro encontro e eu espero que a gente vá solucionando as dúvidas que elas vão surgindo. É muito importante. Nós não podemos separar, as ciências da religião. São coisas distintas, não tem a menor dúvida, mas a gente pode fazer um casamento saudável também, com certeza. A teologia, que é o estudo da revelação, ela precisa da mediação das ciências históricas, para não ser algo alienante, fora da realidade. Senão nós vamos viver uma religião totalmente fora da realidade, quer dizer, você não vai usar da ciência. Porque eu acho interessante, tem muitas pessoas que criticam as ciências, mas vivem dela. E não quer que toque na religião, é interessante isso. Não, eu acredito na oração, porque Deus nada é impossível. Eu também acredito na oração, mas eu acredito na ação. Se você tem uma cárie, você vai ao dentista, e todo mundo vai. E tem gente que ainda acha que Deus tem que obturar o dente dele. São coisas bem distintas, não? Então eu até diria isso de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Se você tem um problema, câncer ou qualquer outro tipo que precisa de uma intervenção cirúrgica, vamos em frente. Você faz a sua oração para que tudo concorra bem, porque nós estamos nas mãos dos homens, e que, lógico, você faz aquela oração otimista, para que você vá em frente à realidade. Todo mundo faz isso. Mesmo aqueles que são fundamentalistas. Eles vivem criticando, mas eles mesmos se sujeitam à ciência. Então, dá para fazer um casamento bastante saudável entre a religião e as ciências. Nós falamos do Jung no último programa, e ele falava das estruturas da personalidade que são formadas através de arquétipos, dizendo que os arquétipos são estruturas de personalidade que perspassam diversas culturas. E ele, dessa forma, ele acabou dizendo que a religião era crucial para se entender a personalidade humana, pois ela é produtora de símbolos e significados. Quando eu converso com uma pessoa, estou falando de mim, quando eu converso com uma pessoa e ela fala aquilo que ela acredita, eu posso já pensar um pouquinho na estrutura da personalidade dela. Não porque eu quero rotular essa pessoa, não, e nem fazer um critério de julgamento também, não, mas de avaliação. É uma avaliação que a gente faz. Então, você está diante de uma pessoa que pensa dessa forma e que muitas vezes não se abre a pensar diferente. Aí que é triste. Eu gosto muito do Platão, porque ele diz assim, não é feio você mudar a sua ideia. O que é feio é você não ter ideia para mudar. Então você pensa daquele jeito, eu gosto do vermelho e nunca vou gostar do azul. Nunca. E a pessoa acaba sendo escrava dela mesma. Não, eu falei que eu gosto do vermelho, então eu não vou gostar do azul. Mas que coisa interessante, porque nós estamos aqui aprendendo como é importante a gente ser humilde, senão a gente fica no ranço do orgulho e ficamos pretensiosos. Eu acho que estamos aqui para aprender o tempo todo e que o aprendizado seja constante na nossa vida, senão nós nos tornamos pessoas arrogantes. Como é importante. A religião mesmo, a religião cristã tem 2000 anos, quantas dificuldades ela passou para ser melhor hoje. E as dificuldades que passamos hoje para sermos melhores amanhã ainda. Isso é muito bom. Muito bom. Poderíamos citar outros grandes nomes da história de nossa profissão, da profissão de psicólogo, que em algum momento achou importante tangenciar o tema da religião. Como falar do ser humano, Pois é uma religião, como tema da religião, para falar do ser humano. É isso que eu queria dizer. Você vai falar desse ser humano e a religião ajuda, posiciona, dá uma estrutura para a gente poder
fulano ele pensa assim, o pensamento dele é assim, assim. Então veja bem, tais como Skinner, Maslow, Piaget, Erich Fromm, os quais perceberam que para falar do ser humano, para falar das suas carências, da sua constituição, principalmente dos seus desejos, haviam que passar por esse assunto e posteriormente escreveram sobre isso. Então, a partir da religião, a partir daquilo que você crê, eu posso pensar um pouquinho na sua constituição, nos seus desejos, aquilo que você pensa e assim por diante, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que fazem promessa para ganhar na loteria, por exemplo, na Mega Sena, né? Não é uma oração isso. E a pessoa acredita. E ela, interessante que ela vai ficar muito brava com Deus, né? E eu achar não merecedora da situação. E que são coisas bastante distintas, né? Porque, primeiro, que uma promessa é um voto para você ser melhor. Cabe aí. É um voto de você ser melhor. Vou fazer uma promessa. E isso vai ajudar você a ser melhor? Vai ajudar no seu relacionamento? Vai ajudar você a acreditar mais em si mesmo e nas pessoas? Com respeito, com consciência? Ok. Mas se for para ficar fazendo coisas que fogem da realidade, né? Desculpa, eu respeito as pessoas, né? Então, mas eu vou fazer promessa de não cortar o cabelo. Então, que significado vai ter isso? Não vou cortar o cabelo. Só isso? Tá bom. Ok. Deus, eu diria que ele, por ser tão simples como eu acredito que seja, porque quem criou tudo é muito simples. Quem não cria nada, esse é complicado. Mas quem tem a onipresença, a onisciência com Deus, ele se torna muito simples. Por isso que muita gente nem acolheu Jesus Cristo como sendo Deus, né? Por quê? Ele era muito simples. Ele vivia com o pouquíssimo, né? Ele não tinha essa ostentação que muita gente tem. Porque as pessoas complicadas que vivem nos seus palácios e tudo mais são pessoas muito complicadas, né? Elas não são simples, não. E é uma tentação que todos nós sofremos, né? É uma tentação que todos nós passamos. Enfim, para a gente pensar que a constituição desses sujeitos e os desejos que eles têm, enfim, é preciso pensar naquilo que ele crê, né? Como eu estava falando. Então, assim faz parte da nossa história profissional as pesquisas sobre a religião. E sobre você também, que é um religioso. Faz parte também você olhar para dentro de si. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que ele diz: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta, né? Então, como é importante você despertar. E entender que quando você tem amor, você não tem domínio sobre o outro. Jung também fala isso, né? Quando eu tenho amor em mim, eu não quero ter poder sobre você. Porque se eu quiser ter poder sobre você, é sinal que eu não amo você, né? Frase forte, né? Então, aqueles que determinam o poder, porque eu mando, porque eu faço, porque eu desfaço, não tem amor nenhum. Nada cristão. Nada cristão. Agora, se você ama, você deixa as pessoas livres. Como dizia Francisco de Assis, tudo o que eu amo eu deixo livre. Se voltar para mim, é porque me amou. Se não, é porque nunca me amou. Então, vejam que as coisas simples, elas são bem melhores. Eu diria, as pessoas que não aceitam ser confrontadas, as pessoas que não aceitam, portanto, uma postura diferente da sua, são pessoas que não nasceram ainda para a existência. Estão totalmente alienadas. Então, eu diria que seriam pessoas que vivem uma religião patogênica e não uma religião salugênica. O próprio nome já sugere, né? Uma pessoa saudável, ela sabe conviver com todas as situações e ela sabe aprender com tudo aquilo que a vida lhe propõe. Agora, quando a pessoa não consegue, é sinal que ela está de fato vivendo
o pathos, né? A palavra pathos significa doença, tem uma doença dentro dela e ela não se abre em hipótese alguma. Muito bem, se desejamos produzir cada vez mais conhecimento sobre o que é importante para a nossa população, devemos nos atentar para aquilo que vem sendo produzido e extrair para a prática profissional. Assim, é importante que todos aqueles que pensam na ciência tenham do seu lado também o pensamento da religião. E pensar até que ponto essa religião ela tem dado a mim e aos outros um avanço na ciência, na história e assim por diante, ou até que ponto ela tem me tirado Porque uma pessoa alienada é uma pessoa que está sem amor. Porque uma pessoa que tem amor, ela não é alienada. Uma pessoa que tem amor, ela enfrenta qualquer tipo de realidade. Porque ela sabe que o amor sempre será vitorioso. Porque ela submete ao amor as coisas. Então eu diria, uma pessoa alienada é uma pessoa sem amor. A grosso modo, uma pessoa alienada, ela está fora da realidade. E quando você está fora da realidade, significa que você está sem amor. Por outro lado, as teorias psicológicas podem contribuir fundamentalmente para o entendimento do lugar, da função e do sentido da religião na vida e na personalidade humana. De importância fundamental é não confundir os campos de entendimento e sentido, mas isso não é sempre fácil. Veja bem, de importância fundamental é não confundir os campos de entendimento e sentido. A psicologia entra nas discussões sobre a potencialidade e identidade humana, e a religião apresenta diversas antropologias e descrições dos comportamentos humanos que refletem ou não o imago Dei, quer dizer, a imagem de Deus. As fronteiras entre psicologia, a filosofia e a religião não são bem definidas. Lógico, uma não pode avançar naquele campo epistemológico, mas ela pode ter um bom relacionamento. É isso que eu quero me referir, né? Tem coisas que não dá para você, que nem uma pessoa que se apresenta com uma situação de fé, ela crê porque ela crê naquilo e ela se fecha naquele mundo e não se abre para uma outra possibilidade de reflexão. Então, isso é muito complicado, né? Porque ela não está aberta a pensar de maneira diferente. É aquilo que eu estava dizendo da frase bíblica: dai a César o que é de César, dai a você o que é de você. Vai atrás de você mesmo, se descubra, veja qual é a sua maneira de pensar, de refletir, como que você enfrenta os seus problemas, suas dificuldades, como que você enfrenta os seus medos, porque tem gente que vive fugindo o tempo todo e não enfrenta medo nenhum, principalmente os medos irracionais. E isso pode complicar a personalidade do sujeito, né? Pode trazer, às vezes, até uma certa esquizofrenia religiosa. O que é uma esquizofrenia religiosa? Tira a pessoa do contexto da realidade. Então, ela acredita em certas coisas. Eu convivo com pessoas que veem demais coisas. Veem isso, veem aquilo, mas isso não traz um papel de mudança significativa para a vida das pessoas, a não ser gerar cada vez mais confusão. Como eu falava agora há pouco, o pensamento cristão é um pensamento futurista. Sim, nós vivemos o presente, mas acreditamos que a sociedade vai mudar. Acreditamos que esse amor que Jesus Cristo impregnou, isso para nós não é uma utopia, vai ser uma questão de realização. O momento que passamos agora está ajudando muita gente a se tornar melhor, mas está piorando muita gente também. Esse é o olhar que cada um tem, né? Então, pensando que a religião pode ajudar muito, mas também tem que tomar muito cuidado se ela não está gerando um processo de alienação a ponto de você sacrificar até a sua própria vida por situações banais, né, existenciais, sem levar a lugar nenhum. Muito bem, por essa razão, apesar de ser polêmico, essa questão das fronteiras é polêmico, não tem a menor dúvida. O diálogo entre psicologia e religião é de fundamental importância.
manter o diálogo, essa responsabilidade, saber posicionar. Ó, isso pertence a isso pertence a aquilo. Né? Você acreditar em certas situações é muito interessante, mas você acreditar, como eu dizia desse meu conhecido, que dizia que a igreja inteira ia subir para o alto, com tudo, a igreja inteira, com todo mundo lá dentro, com os bancos, com o tijolo, com tudo, ia subir. Era a maneira que ele tinha de olhar. Então aí se você vai conversar com uma pessoa da área da psiquiatria, ou mesmo um psicólogo, um psicanalista, já vai perceber que não é essa a realidade. Aí você vê a confusão que essa pessoa pode estar vivendo e, consequentemente, não será algo salutar para ela. Como muita gente também, que, como eu dizia, da religião, mas também posso falar da psicologia. Tem muita gente que faz um psicologismo o tempo todo aí. Tudo ele quer julgar, ele está fora do setting, ele está fora da área de atuação, onde ele está pensando aquela queixa e pensando talvez na demanda, e começa já a rotular todo mundo, né? Ah, esse comportamento seu é isso, esse comportamento é aquilo, você tem dependência do seu pai, você tem dependência da sua mãe, vai para um pouquinho, sabe? Psicologismo terrível, né? Aí você acaba sendo também uma pessoa alienada. Ao invés de trazer algo novo para a realidade, você acaba trazendo, com certeza, algo que faz a vida ser totalmente desestruturada, né? Totalmente desestruturada. Então, o diálogo é fundamental, o equilíbrio é fundamental. Eu costumo sempre dizer, todos os extremos são perigosos. O laxismo e o rigorismo são perigosos. O que vale é o caminho do meio, né? O equilíbrio. Aí você se posiciona e com certeza você dará sentido àquilo que você está vivendo. Um grande abraço. Até um outro encontro.